Esse vídeo agora que eu vou conversar sobre aluguel, seguro fiança, seguro capitalização e todas as ferramentas que, se você que mora de aluguel aqui no Brasil, existe várias coisas que a gente que é pobre, eles não ensinam. Por quê? Porque se você é pobre, eles não vão querer te ensinar ferramentas econômicas. Eu sei que nos tempos de hoje todo mundo fala que não compensa comprar casa porque as taxas estão muito altas, e realmente estão muito altas, e tem até previsões econômicas para os próximos anos, talvez até o ano que vem tenha ali um baque econômico, e aí futuramente pode ser que depois tenha uma queda ali nessas questões de taxas imobiliárias, né? Então o valor do aluguel talvez fique um pouco mais barato, o valor das casas fiquem ainda mais baratas, mas por enquanto tá tudo muito alto. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar a minha experiência, mas te contar que existem vários segredos quando você quer alugar um imóvel. Bom, aqui a gente sabe que existe dois tipos, o calção, na verdade três, né? Calção, né? Então, que, por exemplo, se você mora num imóvel no valor de R$1.000, geralmente, né, eles pedem de 2 a 3 calções, né? O que é calção? É quando você, a imobiliária, né, ou o proprietário desse imóvel exige que você deposite 3 calções ou 2, né, dentro desse imóvel onde você vai morar, e com a promessa que quando você sair do imóvel, eles possam te devolver, mas geralmente sempre não conseguem devolver, porque eles sempre falam, então se você devolve o imóvel, tem que voltar pintado, ou se você ter feito uma reforma, você vai ter que deixar aquela reforma no imóvel. Então, geralmente, eles não vão devolver esse calção. Não sei, pelo menos pra mim nunca me devolveram. Comenta aqui no nosso canal se eles já devolveram pra vocês, mas geralmente o calção é muito difícil as imobiliárias devolver. Tem a segunda opção, que é o seguro fiança. Que é o seguro fiança, né? O seguro fiança funciona como um contrato com uma seguradora, por exemplo, Porto Seguro, ou alguma seguradora bem famosa, ou até as pequenininhas, aonde você tem um valor anual, né? Então, de via de regra, tem um negociamento, né, nesses meses. Então, geralmente, vamos supor que você faça um contrato ali, que o seu aluguel seja R$1.000. Então, eles dividem esse valor, né? Pode ser até em 12 vezes, parcelado, e você vai pagando aos poucos, né? Esse valor vai ser diluído nos 12 meses, e aí você geralmente vai, depois, na soma desse ano, você vai pagar esses R$1.000. A vantagem do seguro fiança, né, e desvantagens, é que a desvantagem é quando você, o seguro da fiança, que a gente fala do seguro locatório, exige comprovação de renda, né? Então a seguradora não pode aprovar esse seguro sem que você tenha uma renda, né? Então você não pode ter o nome sujo, ou por outros motivos, às vezes eles não querem ali autorizar. Também o problema de você parcelar esse seguro fiança é que às vezes eles não reembolsam, né? Às vezes não, eles não reembolsam de fato esse valor final do contrato, né? Então, você vai dar um calção, só que é um calção parcelado, né? A questão desse seguro fiança, né, que é um contrato de serviços junto com a imobiliária ou com a pessoa que você aluga, né, dá uma garantia da seguradora, né, que, por exemplo, caso você atrasar esse pagamento, né, a pessoa que alugou esse imóvel para você, ou a imobiliária, se tiver algum atraso, é meio que você tem esse seguro de 2 ou 3 aluguéis ali pagos pela seguradora. Porém, né, existem essas outras desvantagens para a gente que aluga o imóvel, porque a gente não recebe esse valor de volta depois que a gente sai desse imóvel, né? Então a gente acaba saindo perdendo, né, nessa questão do seguro fiança. E às vezes, né, o que acontece é que você tem que sempre estar atualizando esse contrato, dependendo do contrato, de 12 em 12 meses. Ou, por exemplo, se você fez um contrato de imóvel de 12 meses, você futuramente vai ter que fazer uma atualização e ver se vai ter que pagar alguma taxa. Ou você vai ter que fazer um contrato, né, que geralmente é de 30 meses, mas todo ano tem que ficar atento ao contrato, que sempre tem algumas vírgulas adicionais, né, e isso de primeira instância, né, acaba ali causando um pouco de transtorno se você não sabe ler direitinho ou não sabe interpretar. Então é bom sempre ficar atento ao seguro fiança. A vantagem é que se você não tem o dinheiro do calção todo, você pode ir diluindo ao longo desse tempo que você mora do imóvel, porém você não ganha, né, esse valor depois que você sair do imóvel, mas é uma opção.
E também, quando tem esse seguro fiança, né, que eles falam que a duração desse contrato, geralmente a média máxima que eles falam, né, que existe o limite de 5 anos, né, depois, dependendo da seguradora, ou você vai ter que fazer um novo contrato, ou vocês vão ver ali com a imobiliária, mas sempre tem como fazer um acordo, mas vai, né, dá para você refazer um outro contrato depois desses 5 anos, se você estiver continuando com esse imóvel alugado no mesmo local. Mas também tem uma questão, né, assim, gente, apesar de muitas polêmicas sobre o título de capitalização, que acredito que tem muita gente que fala que não presta, que não funciona, sim, existe o título de capitalização de aluguel. O que significa? Esse é um título de capitalização que funciona também como calção, né? E aí no qual o inquilino, no caso, se ele ficar inadimplente, né, ou tiver algum problema ali no imóvel de modo geral, ele consegue resgatar esse valor que ele teve ali, ou por exemplo, se ele atrasou o aluguel, eles conseguem também ressarcir a pessoa que é dono do imóvel da mesma forma, porém tem um bônus especial para quem aluga, né? No caso, quem faz o título de capitalização que alugou o imóvel, né? No caso, eles chamam ali de seguro fiança, esse valor que toda vez você paga nesse título de capitalização, que às vezes pode ser por mês ou de uma vez, aí vai ter vários valores ali. Então, por exemplo, se você paga uma vez, você paga X valor. Se você pagar outra vez, sempre vai ter uns juros a mais. Então, você acaba ganhando, assim, meio que acumulando, né? Então, você consegue fazer locar esse imóvel fazendo com título de capitalização de locação, né? E aí você consegue ter a finalidade ali de objetivo de conseguir crédito aprovado, né? E aí você consegue acumular dinheiro dentro desse título. O que acontece é que é bom porque você consegue, quando sair do imóvel, consegue receber o valor, dependendo da seguradora, de 100, de 50, de 80 ou até de 100% desse valor que você depositou, né? E aí você tem chance ali também de ganhar alguns prêmios também, né? Então eles falam que também tem alguns sorteios durante o contrato. Geralmente o contrato é de 12 a 15 meses ou 30 meses, aí vai depender da seguradora. E aí você precisa enviar os seus documentos básicos, né, para apresentar. Porém, quando tem esse título de capitalização, às vezes algumas imobiliárias não comentam porque é algo assim que às vezes eles não querem que a gente saiba. Mas muitas vezes o que tem dificultado, né, esse acesso à informação é que as próprias pessoas que alugam o imóvel não sabem que existe isso. O que acontece, sim, que a gente que é pobre às vezes fica no desespero que tem que mudar de casa ou tem que ficar ali preocupado ali com o imóvel, com os gastos com mudança, não quebrar os móveis e de modo geral, a gente acaba ficando desatento a esse tipo de locação que existe. Então você consegue, depois no final do seu aluguel, você consegue voltar ali esse valor de, como eu falei, de 100, 80, 50%, vai depender do seu contrato da seguradora. Mas, cara, isso já faz muita diferença, né? Porque se você consegue alugar o imóvel com título de capitalização, e depois, no final, quando você devolve, sai do imóvel, consegue pelo menos uma devolução desse valor parcial ou 100%, já é uma grande vantagem. A questão do problema do título de capitalização é que às vezes algumas imobiliárias nem sabem que existe ou nem quer que a gente saiba, ou muitas vezes depende muito ali do dono do imóvel, às vezes ele não quer aceitar, então você sempre tem que ficar atento. Bom, é uma opção, né, para a gente ali não perder tanto dinheiro ali com o valor do aluguel. Muitas pessoas falam que a gente alugando o imóvel acaba perdendo dinheiro, e de fato, assim, às vezes a gente que é pobre, que tem dificuldades, né, por exemplo, cada ano eles aumentam o valor do aluguel conforme ali a tabela do IPCA, então às vezes o aluguel desses tempos, né, do ano passado para esse ano aumentou muito, gente. Então, muitas pessoas estão sofrendo ali com aumento constante do aluguel, né? Se você está preparado, se organizou para pagar um aluguel ali de X valor e depois vem e atualiza esse valor para Y, você fica até descabelado e você sempre acaba ficando nesse ciclo de aluguel. Então, uma ideia legal de você saber que existe o título de capitalização para locação. Eu acredito que sim, nesse método de locação, de título de capitalização, funciona muito, muito, muito. E assim, é uma vantagem. Então, você procura isso imobiliário, fique atento, porque existem muitas oportunidades, só que tem que ficar atento, né? Porque eles não querem contar mesmo pra gente e a gente acaba ficando no desespero e na preocupação e nem fica atenta. Bom, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Já curte, compartilha, comenta e olha, esse conteúdo aqui é de valor porque nem eu sabia, gente. Olha,
isso é muito escondido. Tem muita gente que nem sabe que existe e eu achei uma vantagem muito legal. Se vocês puderem aplicar, se vocês que moram ali de aluguel, e muitos brasileiros moram, né? É uma ideia legal para vocês começarem a guardar dinheiro para vocês futuramente conseguir comprar seu imóvel. Então, existe só 3 títulos. Revisando aqui, o calção, que você paga o valor de 2 a 3 aluguéis, o seguro fiança, né, que aí você paga diluído esse valor, mas não recebe esse valor de volta, mas a vantagem é que você consegue pagar esse calção diluído, e o título de capitalização, que às vezes você paga um pouquinho a mais, mas compensa. Por quê? Você vai depositando esse valor, só que quando você sair do imóvel, você tem direito a que esse valor seja voltado do calção. Tem uma questão que, só olhar aqui para conferir, para falar para vocês. Quando você faz o título de capitalização, existem várias parcelas. Então, geralmente você pode fazer de 2 a 6 parcelas, vai dependendo da seguradora, mas geralmente essa é a média. Se você paga o valor à vista, é um valor. Se você vai parcelando, sempre vai ter juros. Então, geralmente as taxas na primeira parcela, geralmente é de 3,77%, depois na terceira parcela é de 5,04%, na quarta parcela é de 6,33%, na quinta parcela é de 7,62% e na sexta parcela 8,93%. Mesmo que tenha essas taxas, que se você não conseguir pagar de cara, né, esse título de capitalização à vista, mesmo com esses jurinhos, fazendo a conta, e talvez você vai perdendo de parcela a parcela 200, 300 reais ou 500 reais ainda de juros, né? Que se você, em vez de você pagar à vista, então a vista é um valor, né? E se você pagar parcelado tem aquelas taxas de juros, ainda assim compensa, porque você consegue que esse valor do seu imóvel volte. Então compensa muito. Então é isso, gente. Já espero vocês pro próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta. E um beijo e tchau, tchau!